Bom, gente, shalom. Estamos aqui como prometido naquele nosso primeiro bate-papo ivri. E nós estamos hoje aqui, como eu avisei a vocês, nós havíamos combinado, estamos aqui com um estudante da língua hebraica no UFRJ, Saulo Davi. Saulo, você é estudante no UFRJ, como é que é essa dinâmica de vocês lá na UFRJ? Primeiramente, bom dia, shalom. Na verdade, eu já estudo hebraico há aproximadamente 8 anos. Eu comecei os estudos com um foco muito grande no hebraico bíblico. Fiz alguns cursos que são oferecidos por escolas lá de Israel, online, e comecei a desenvolver um trabalho de pesquisa muito voltado para tradução, para interpretação da Bíblia. E até que chegou um momento que eu decidi que eu queria ir um pouco além, né? Somente daquilo que a gente tem ali numa pegada mais teológica. E foi quando eu decidi ingressar no UFRJ, e que é uma realidade totalmente diferente. Lá a gente tem um trabalho focado para técnica, para gramática, para o uso da língua no dia a dia, e a gente acaba não tocando praticamente nada em questões de religião, e, com exceção das matérias de história, matérias em que a gente desenvolve uma pesquisa sobre literatura. Mas é fantástico. O estudo do hebraico é algo tão fundamental para a vida do cristão que talvez ele nem imagine. Principalmente porque, considerando a origem do hebraico, que ele vem de uma língua, como uma língua semítica que ele herdou significados muito profundos que vieram de quando ainda não havia nem alfabeto, quando ainda eram símbolos, e que cada letra dessa originou de um símbolo que tinha um significado muito grande, amplo, e diferente de todos os outros idiomas que a gente conhece, que uma letra simboliza um som, na sua grande maioria, nós temos no hebraico uma letra que tem um significado tanto profético quanto místico, muitas vezes, e que quando a gente consegue ter um entendimento desses significados, desses segredos escondidos, a gente consegue aprofundar muito mais o nosso conhecimento da Bíblia e ampliar nossa experiência com o próprio Deus. Deixa eu só te interromper um pouquinho, que na verdade esse bate-papo nosso surgiu com base numa pergunta que foi feita, né, lá no nosso canal do YouTube, acerca da língua escrita, dos mandamentos que foram entregues, as 10 palavras, os ditos que foram entregues a Moshe no Sinai. Mas antes de nós falarmos sobre essa pergunta que foi feita pela Sara, né, que acompanha a gente lá no canal, eu queria saber de você exatamente isso. Qual a importância que tem de nós que estudamos as Escrituras, aquele que estuda a Torá, que estuda a Bíblia, qual a importância de se conhecer o hebraico? Algumas pessoas falam assim, poxa, besteira isso, para que conhecer, eu não falo essa língua não tem valor para mim. Qual a importância que tem para nós, que queremos conhecer a verdade da palavra e a revelação que contém nela, qual a importância que tem de se aprender um hebraico? Eu pensando nisso, eu queria citar, respondendo por que estudar hebraico, né? Realmente é uma pergunta interessante, porque nós temos a Bíblia em português, temos diversas traduções que a gente pode comparar no próprio português, comentários nós temos também muitos, mas por que estudar hebraico? Eu queria começar respondendo essa pergunta citando o pai do protestantismo, Martim Lutero, e ele diz assim: o idioma hebraico é o melhor idioma de todos. Se eu fosse mais jovem, gostaria de aprender esse idioma, porque ninguém pode realmente entender as Escrituras sem ele. Pois, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, nós sabemos que não totalmente, né? Algumas partes podem ter sido escritas em hebraico, mas ele afirma aqui que, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, ele é cheio de hebraísmos e expressões hebraicas. O que é hebraísmo? Haviam conceitos no hebraico que o grego não dava suporte de traduzir e de explicar. Então você vai ter muita transliteração do hebraico para o grego. E para você entender realmente determinadas expressões do próprio grego, você precisa se voltar para o hebraico, não só numa questão de tradução literal, mas uma questão muito cultural também. Porque o hebraico ele carrega uma carga cultural muito forte. E tem determinados elementos, determinados conceitos que você não vai conseguir entender a profundidade só simplesmente transportando de um idioma para outro.
é necessário também uma certa leitura na cultura. E ele continua dizendo: portanto, foi acertadamente dito que os hebreus bebem a partir da fonte, os gregos da corrente que flui a partir dela, e os latinos de uma piscina a jusante. Isso ele ficou registrado no livro dele, Conversa à Mesa, que foi publicado em 1566. Interessante. Muito interessante, ou seja... Até porque depois que sai da fonte, que começa a passar por esse processo, há uma perda. Há uma perda da revelação, há uma perda até da questão cultural, né, que você perde com esse distanciamento. E essa seria a importância, então, de nós voltarmos e buscarmos a língua original que foi escrita aquele texto, porque ele traz muito mais do que um significado de uma palavra, que muitas vezes também muda por causa desse processo que ele sofre, mas também a revelação contida nas letras, né, e que está inserido dentro da palavra, não é isso? Exatamente. Até por uma questão de preservação da cultura e por um temor muito grande ao Senhor, os judeus criaram uns artifícios, alguns acrósticos, algumas combinações de letras, alguns segredos foram escondidos por uma questão de preservação, não só da língua, não, tanto quanto da fé, quanto da questão realmente da preservação do nome do Eterno. Então, assim, existem muitos segredos no hebraico, na letra, nas palavras, como Paulo afirma também, né? Qual a importância dos judeus sobre todas as coisas? E ele mesmo responde: muita, porque a eles foram entregues os segredos, os oráculos de Deus. Então tem coisas que a gente só vai entender de fato, não só traduzindo do original, mas perguntando para quem escreveu, através da sua literatura, através dos seus costumes. E eu não digo isso nem com a intenção de trazer costumes ou trazer práticas judaicas para a igreja. Claro que Paulo diz que a gente deve guardar boas tradições, mas muito além disso, ter uma perspectiva da leitura bíblica com a ótica daqueles que escreveram, porque eles tinham uma política, uma cultura, uma religião, tinha todo um contexto histórico em cada fase das escrituras, dos escritos bíblicos, que influenciaram o texto. E fazer uma leitura com essa perspectiva no original, mas num contexto correto, cultural e religioso, respeitando essa estrutura que foi usada para compor os textos bíblicos, leva a gente para uma profundidade amplia a leitura que a gente faz e a interpretação das escrituras, a tal ponto nós conseguirmos compreender verdadeiramente o que estava sendo passado ali pelo Eterno, pelo Senhor, para a nossa vida. Agora, eu precisava entender, antes de nós chegarmos na pergunta da Sara Bessa, né, eu precisava entender como surgiu essa língua, o início dessa língua que é chamada de semítica, e por que também, vamos explicar para aqueles que acompanham a gente, por que esse nome foi dado, semítico. É porque todos que falam essa língua vêm de Sem? Como é que é essa história aí? O Sem, filho de Noé, na verdade o nome dele deu nome a não a uma língua, mas a uma estrutura de várias línguas. Nem todos que falam línguas derivadas dos semíticas, que vêm do nome de Sem, são descendentes dele, mas por uma questão mesmo talvez de nomenclatura, por ter começado com ele, o tronco, né, que deu início a essa gama de linguagem. Você usando esse termo tronco é interessante, porque tem estudiosos que mostram que hoje nós temos centenas de línguas que derivam desse tronco, de um mesmo tronco. E quando pegamos línguas cananitas, o próprio hebraico, o aramaico, o árabe e tantas outras que a gente vai ver ali, o babilônio, o fenício, quando você olha para esses idiomas com uma perspectiva fonológica, você consegue encontrar traços entre eles na morfologia, na fonética e até mesmo em expressões que os estudiosos conseguem afirmar que todas elas vieram de um único tronco. Eu queria até aproveitar e citar aqui Sabatino Moscati, um estudioso, arqueólogo, estudioso da língua, e ele diz o seguinte, preste atenção: os idiomas semíticos têm tanta coisa em comum na sua fonologia, morfologia, sintaxe e vocabulário, que sua semelhança não pode ser esclarecida por empréstimos nos tempos históricos, mas somente pela hipótese de uma origem comum, saindo de um único tronco. E aí, o que você acha, o que vocês acham, o que você acha de onde seria, que tronco seria esse? Seria
o fenício? Seria... O que você acha? É o que a gente tem colocado aqui. Nós falamos aqui nas nossas aulas que a gente não está apenas fundamentado em algo técnico, mas também naquilo que nós acreditamos, né? Nós temos a liberdade para falar de fé dentro dessas aulas que a gente tem dado aqui. E uma das questões que a gente tem colocado é que a gente vê que a partir do momento que o Eterno escolhe uma linhagem e depois dessa linhagem um povo para ser aquele que vai revelar quem ele é ao mundo, nós cremos então que a língua que o Eterno utilizou desde a criação, desde o Éden, para se revelar ao homem, para se comunicar ao homem, essa língua que teria permanecido e que seria um tronco inicial que depois uma variação surgiu ali com a mesma relação de linguagem, como nós vemos ali então na língua semítica, né? Diversos povos ali com essa afinidade na sua linguagem, mas nós cremos que o tronco inicial foi a língua que o Eterno estabeleceu ao homem para se revelar ao homem, né? Eu concordo com você, inclusive, dentro de uma perspectiva da narrativa bíblica, a gente tem ali, no caso do episódio da Torre de Babel, em que deixa muito claro que até aquele momento existia um único idioma. Né? Então, se queremos que Deus criou o homem e ele se comunicava com o homem, havia ali a necessidade de uma linguagem. Então, podemos supor, né, que esse tronco principal de onde surgiram todas essas línguas é o idioma, a língua que o Eterno usava para se comunicar com Adão. E que eu gosto de afirmar, mesmo que não como algo absoluto, mas gosto de crer que seria o hebraico original na sua raiz, né? E que talvez até o surgimento do hebraico dentro do tempo ali, de uma forma escrita, seja talvez um resgate de algo que o Eterno já tinha entregue anteriormente. Hebraico esse que, como toda língua, sofre uma modernização, uma evolução, né? Mas a essência da comunicação, vamos colocar assim, não sei se vocês conseguem compreender isso, a essência do que aquela letra ou que aquela palavra está trazendo como revelação, como compreensão, permanece. Isso que eu acho interessante, embora tenha a evolução do invólucro, daquilo que envolve ela, né, as formas, as características, mas o significado essencial dela permaneceu na história. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tem que entrar na pergunta da Sara Bessa. É que eu acho que a gente está dando, de certa forma, um plano de fundo para chegar na pergunta dela. Por quê? Quando nós chegamos ali e começamos a falar, eu queria que você explicasse um pouco essa questão na época de Moisés, né? Você tinha que língua escrita você tinha ali? Esse hebraico, se você for lá atrás, era uma língua falada, e depois começou a ter a escrita. Como é que foi esse desenvolvimento, passando ali pelo Sinai, e o que aconteceu no período dos reis, né, de Davi e Salomão? Como é que foi essa dinâmica para a gente entender? Porque é dita essa questão de que na época de Davi e Salomão é que foi organizada a língua escrita, o hebraico escrito que nós temos hoje foi organizado. E aí surge essa pergunta da Sara Bessa. Se ali, no período de Davi e Salomão, que foi organizada essa língua que nós temos hoje, então em que língua o Eterno, o Senhor, teria entregue os mandamentos a Moisés no Sinai? Se a gente fizer um panorama bem resumido, bem sucinto, depois a gente pode colocar lá na descrição do vídeo alguns links de livros, algumas indicações de livros para que nossos ouvintes possam aprofundar esse conhecimento. A gente está aqui colocando de uma forma muito pincelada, até porque para tornar esse assunto exaustivo nós precisaríamos de horas e horas e dias para falar sobre isso. Mas fazendo um panorama bem rápido, a gente tem ali o surgimento da língua, do primeiro tronco da língua semítica por volta do terceiro milênio, 3.000 anos antes da Era Comum, antes de Cristo, né? Com o surgimento do primeiro grupo de língua semítica, que é o que é chamado de Acádio. Dentro desse grupo temos principalmente ali o babilônico e o assírio. Posterior, né, a gente tem mais ou menos no segundo milênio, 2.000 anos antes de Cristo, o surgimento ali do grupo cananita. Dentro desse grupo cananita que surgiu mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, dentre vários outros idiomas, temos também o hebraico.
Então, isso, o que os estudiosos afirmam, é que o hebraico tem, em média, 1.200 anos, surgiu 1.200 anos antes de Cristo, né, de forma falada. Nesse momento ali, as línguas elas eram muito parecidas, eram como se fossem todos dialetos de um mesmo idioma. Então, a gente tem um hebraico que tinha um alfabeto muito próximo do alfabeto fenício, assim como outros idiomas também tinham alfabetos muito parecidos, mas, de certa forma, já havia ali uma língua, já havia ali um início de surgimento de uma identidade linguística do povo hebreu. Tanto que os estudiosos afirmam, como, por exemplo, Haim Rabin, que é o autor do livro Pequena História, da língua hebraica, ele afirma que no momento em que as tribos vieram para ocupar Canaã, eles já tinham uma língua em comum, que era o hebraico, mas que essa língua, de certa forma, variava entre eles mesmos. Havia uma certa variação de pronúncia e de alguns termos, e a gente pode ver isso lá em Juízes 12, quando está tendo ali aquela questão do embate de Gileade com os eframitas, e o grupo dos eframitas, eles tentam esconder a identidade deles, dizer, não somos eframitas, e aí pedem para que eles pronunciem uma determinada palavra para saber se a pronúncia qual era a pronúncia deles. Para saber a tribo. Para saber a tribo. E quando eles pronunciam, eles conseguem identificar que eles eram eframitas por causa da pronúncia deles. Então a gente vê, já existia ali uma língua comum, hebraica, mas não existia uma padronização dessa língua. Existia uma variedade de dialetos dentro dessa língua. Essa língua só passou a ser organizada de uma forma unificada ali mais ou menos no início dos reinados de Davi e Salomão, por uma questão muito sociopolítica, socioeconômica, como eles começaram a unificar as tribos e por uma questão de comércio, e isso foi necessário que, dentre esse monte de dialeto, houvesse um dialeto em comum. Então, deixa eu só entender aqui para a gente acompanhar. Então, até antes de Davi e Salomão, desse período dos reis, você tinha uma língua escrita. Mas nesse período de Davi e Salomão que surgiu a organização, uma unificação dessa língua para que fosse desenvolvido o comércio e toda a relação ali entre eles, é isso? Exatamente. Assim, de uma forma muito mal comparada, a gente pode falar, por exemplo, hoje do Brasil, que a gente tem português. Falamos o português brasileiro. Mas a gente tem nos estados brasileiros uma diversidade muito grande de dialetos, de uma variedade muito grande dentro da língua portuguesa. Mas é necessário, a gente tem uma norma culta, nós temos uma gramática normativa que nos ajuda a ter um padrão para que haja um entendimento entre todos nós. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que mora no interior de Minas Gerais, em determinada cidade, que tem um linguajar, fala de uma forma muito acelerada, usa expressões muito diferentes para as mesmas coisas, e se não houver ali um senso comum, a gente não consegue se comunicar. E era o que acontecia naquela época ali, anterior ao reinado de Davi e Salomão. Havia um hebraico, mas esse hebraico era muito variado. Com o advento da unificação do reino através de Davi e Salomão, houve a necessidade de criarmos um padrão. E aí foi quando começou a criar as questões de gramática. Por exemplo, não havia organização com relação a preposição, artigo, até mesmo a direção da escrita não tinha uma definição concreta, né? E aí foi nesse momento que a língua começou a surgir como o que a gente conhece como proto-hebraico, ou hebraico antigo, ou hebraico clássico. Bom, né? Então vamos, diante de tudo que a gente já viu aqui, já falou, vamos entrar então na pergunta da Sara Bessa. Porque a questão dela é saber em que língua foi materializado aqueles mandamentos entregue a Moshe ali no Monte Sinai. Então, com base em tudo isso que a gente já falou aqui, qual seria essa língua que foi entregue a Moshe, que foi materializado os mandamentos da Moshe? Bom, com base no que nós conversamos e também nas pesquisas que a gente fez dos escritos dos estudiosos da língua, arqueólogos, a gente pode afirmar que a língua em que os mandamentos foram escritos foi o próprio hebraico, e não o fenício. Foi o que a gente hoje chama de hebraico antigo.
Embora o hebraico fosse muito próximo do fenício, e o alfabeto ser quase idêntico, já existia uma diferença, já existia ali o início, o surgimento dessa identidade linguística dentro do povo hebreu. E não faria sentido Deus entregar os mandamentos, escrever a Torá, numa língua que o povo não conhecesse, ou talvez numa língua como o egípcio, que a gente sabe que dentro da sua própria escrita ela é composta por símbolos que faziam menção a deuses pagãos. Então, assim, baseado nisso, a gente pode supor que a Bíblia foi escrita no proto-hebraico. Inclusive, a gente tem ainda hoje, no dia de hoje, uma comunidade lá em Israel de samaritanos que preservam esse hebraico. Eles não foram para o exílio babilônico e eles preservaram a escrita do hebraico antigo, que usam até hoje. Na fala é praticamente a mesma coisa, com pequenas exceções, mas na escrita é bem diferente. Por quê? Deus entregou as tábuas da lei no proto-hebraico, no hebraico antigo, e esse hebraico foi usado para compor grande parte dos textos bíblicos. Esses textos foram escritos pré-exílio babilônico. No exílio babilônico, o hebraico sofreu uma alteração muito grande na sua escrita. Por quê? Ele foi influenciado pelo aramaico. E foi quando foi desenvolvido o alfabeto que a gente tem hoje. Então, o alfabeto, o hebraico, a escrita do hebraico que nós temos hoje, é fruto de uma junção do hebraico antigo, ou proto-hebraico, com o aramaico no período do exílio babilônico. Claro que, em relação a textos bíblicos, foi fechado um cânone naquela época, mas muitas palavras foram sendo acrescentadas no decorrer da língua. Como a gente falou no início, não existe nenhuma língua estática. As línguas, elas evoluem, elas amadurecem, elas se aprimoram, e isso aconteceu também com o hebraico, não só nesse período babilônico, mas posterior ao período babilônico, nós temos uma evolução muito grande do hebraico, na Idade Média, até chegar ao que nós temos hoje. Na verdade, um falante do hebraico hoje, ele talvez não tenha noção de que ele fala uma língua que tem camadas e camadas de períodos que se passaram ao longo de milênios para que chegássemos no que a gente tem hoje como língua moderna. E tem tudo a ver, Saulo, porque se a língua semítica é comprovado que ela vem de um único tronco, e esse tronco seria aquilo que nós cremos, a língua que o Eterno utilizou para se revelar ao homem, tem tudo a ver essa língua, a preservação dela, com as suas pequenas diferenças regionais, ou na forma da escrita, mas ela ser a língua que o próprio Eterno utilizou para se revelar ao homem. E essa língua se desenvolver, mas preservar essa essência, para que hoje nós tivéssemos acesso à revelação contida ali. Então, o proto-hebraico, o fenício, seria essa língua ali trazida a Moshe, a forma que foi materializada, os mandamentos entregue a Moshe, seria essa língua que partiu desse único tronco. Sim, eu só não colocaria o proto-hebraico, o hebraico antigo e o fenício como uma mesma língua. Eram dialetos, variações de um tronco principal, né? Então, se você pegar o alfabeto do proto-hebraico e o alfabeto do fenício, você vai ver que eles são quase idênticos, mas há pequenas diferenças, né? E a questão da preservação da língua, você vê o Eterno preservando essa língua exatamente para preservar essa revelação que consegue chegar até nós hoje, aquela revelação inicial, esse tronco único, e que é possível através desse tronco único, sendo preservado na história. Eu acho que isso é tremendo, o grande milagre nessa língua, é a preservação, o Eterno preservando essa língua, de forma que ela chegue até nós hoje, embora evoluída e modernizada, mas com a essência preservada, para poder nós termos acesso a essa revelação. Porque se nós pegarmos a história da língua hebraica, só um milagre para você ver ela preservada e viva até os dias de hoje. Porque até isso eu acho que é importante a gente colocar. Foram basicamente mais de 2000 anos essa língua sem a utilização eficaz dela, né? Sem a utilização diária dela, mas sendo utilizada apenas nos rituais. Como é que foi isso? Segundo o que a gente tem no dicionário da Rivka Berezin, ela afirma que o hebraico foi usado de aproximadamente 1200 a.C. até 134.
depois de Cristo, quando teve ali a revolta de Bar Kokhba contra os romanos e, por fim, foram totalmente dispersos, e foi quando foi o último embate ali, né, de Roma contra o povo de Israel, e eles realmente foram espalhados pelo mundo. Desse período de 134 depois de Cristo até aproximadamente 1948, o idioma hebraico ele parou de ser usado como uma língua materna, como uma língua nativa, porque o povo não tinha mais uma terra. Eles estavam espalhados pelo mundo e, para que pudessem sobreviver, trabalhar e fazer negócios, eles tiveram que aprender os idiomas dos países para onde foram. E o hebraico só foi preservado, como você falou. Eu creio também que há uma ação divina, uma ação de Deus na preservação da língua e dos textos, mas também uma questão de temor muito grande do próprio povo de Israel, de preservar as escrituras. E um dos fatores que contribuiu muito para isso é a questão da liturgia, do Shabat, que sempre era feito em hebraico, as orações diárias que são feitas sempre em hebraico. Então, assim, nós vemos, eu acho que dois fatores que contribuíram para essa preservação. Por um lado, realmente, o poder de Deus que nós vemos manifestado. Quando a gente olha para o povo de Israel, não tem como você não ver a ação de Deus. Tudo que esse povo passou e ainda hoje está com uma nação forte na sua própria terra, é algo muito maravilhoso e algo de Deus. Mas houve também, no que diz respeito à língua, uma contribuição muito grande do próprio povo, através do seu temor e da sua dedicação às questões da sua vida litúrgica, do seu relacionamento com Deus. E eu vejo uma coisa interessante aí, que muitas pessoas se levantam contra a questão do ritual, das tradições e dos costumes, né? Chamam isso, colocam, dão um título a isso de legalismo, e ao mesmo tempo, seguindo essa linha de raciocínio, nós vemos o Eterno utilizando exatamente as tradições, os costumes, para preservar algo. Porque se não fosse todo esse ritual, tudo isso que as pessoas chamam de legalismo, hoje, com um peso na palavra, né? Uma forma errada de expressar, eu vejo assim, mas o Eterno utilizando isso para preservar essa língua. Então eu vejo a grande importância, e por que Paulo, em alguns momentos, ele cita a importância e o valor das tradições, das boas tradições. E uma tradição que veio preservar essa língua, uma língua que chegou até nós hoje, graças a essa tradição e esses rituais dentro das sinagogas, as orações, e tudo isso que eles praticavam, o Shabat, o próprio Shabat, preservando essa língua. Eu lembrei de algo agora muito interessante, que considerando que hoje a gente vive um tempo em que a quantidade de distorções da palavra é muito grande, torna-se ainda mais importante um retorno à originalidade. E a preservação desses originais e a capacidade de termos acesso ao ensino para entendermos esses originais como temos hoje, como fruto do trabalho do povo de Israel, nos possibilita ter um entendimento correto para sabermos lidar com essas distorções. Se não tivéssemos essa base, com certeza a gente ia perder a fé, ia perder o conceito do que é Deus, de quem é Deus, de quem somos. A nossa própria identidade estaria em jogo se o hebraico, se o conhecimento dessa língua não tivesse sido preservado, principalmente através das tradições. Porque, como você falou, um dos fatores que contribuíram para a preservação da língua foram as tradições. Muito bom. Bom, espero que nós tenhamos respondido aí a Sara Bessa, né, tenha ajudado de alguma forma ao pessoal do grupo a compreender como é que foi essa dinâmica, esse desenvolvimento da língua. E Saulo, você dá algumas aulas, eu faço aulas de consulta, né, constantemente, sempre que tem uma dúvida, estou lá fazendo uma consulta com você, é o meu professor de hebraico, é aquele que me inspira, né? Foi o primeiro passo em relação à busca da compreensão do hebraico, foi com você. E você dá algumas aulas, né? Tem alguns lugares que você está dando aula. Como é que a gente faz para ter acesso a você e aquelas pessoas que querem também se aprofundar mais? Até porque nós estamos começando do zero, então a gente está falando devagarzinho, de cada palavra, mas aquelas pessoas que querem se aprofundar mais, como que as pessoas podem fazer para acessar você e consultar você assim como eu consulto? Como é que a gente faz? Na verdade, antes de falar sobre isso, eu queria dizer que nós somos professor um do outro, né? Porque embora eu goste muito de buscar os segredos, as revelações dentro da língua,
Hoje a ênfase do meu estudo é muito mais técnico, gramatical, e eu tenho um empenho muito mais nisso, e você já tem um empenho muito maior nesses segredos, né? A aula que você deu recentemente, que você mostrou a palavra have dentro de ahavá, como dar algo, foi uma surpresa para mim. Então isso é legal, que a gente está sempre trocando essas informações. Então eu quero aprender com você mais sobre os segredos que você tem se aprofundado e no que eu puder contribuir. Hoje eu trabalho em 2 lugares, eu estou, embora ainda estudante, pela experiência que eu já adquiri nesses anos. Eu já tenho conseguido contribuir, e hoje eu dou aula numa escola chamada Curso Shirai, eu dou aula no Curso Shirai, lá no centro de Niterói, e dou aula também na livraria Asas de Águia. E a gente tem turmas durante a semana. Quem tiver interesse pode deixar o contato ali também na descrição do vídeo. E a gente está com um projeto que está quase pronto para montarmos as turmas online, né? A gente já está há mais de um ano planejando, sonhando, e se tudo correr como a gente está pensando e o Eterno permitir, a gente provavelmente em dezembro já vai estar começando uma primeira turma online do nosso curso. Muito bom. Então nós vamos deixar o contato do Saulo Davi aí para vocês, e vocês querendo fazer um contato com ele, buscar crescer mais nessa questão da compreensão do hebraico, é só você fazer o contato com o Saulo. Eu quero agradecer a ele pela participação, né, de sair nesse feriado, né, estarmos aqui fazendo esse vídeo que nós prometemos a vocês, e shalom a todos, e até a nossa próxima aula. Shalom! Shalom!